Oi, amiga. Tô te ligando pra gente falar sobre um assunto bem melhor do que política, que é Gilberto Gil. Eu vim até com a minha camiseta dele, mas como eu dormi com ela, eu achei melhor trocar de roupa. Você foi no Amiga, show, né, em Salvador, eu apenas fui, no eu final de semana. decidi na doida e foi assim, a melhor coisa que eu fiz. Era o primeiro show da turnê de despedida dele dos grandes palcos, né? Ele disse que é a despedida dele dos grandes palcos. Então, foi em Salvador, na Arena Fonte Nova, com mais de 40 mil pessoas pulando, suando, cantando. E, amiga, sério, não é exagero, foi o melhor show da minha vida, assim. Foi muito emocionante. Amiga, eu chorei Jura? horrores, mas eu também, enfim, dancei e pulei horrores, porque era uma despedida, a gente sabia disso, então eu acho que trazia essa melancolia para quem estava lá, mas ao mesmo tempo foi uma celebração, uma festa, sabe? Era como se o Gil tivesse lá. Exato, vamos sorrir. Vamos Era como sorrir. se ele tivesse lá se despedindo da gente, então ele passou por todas as fases e genialidades que ele criou, num vai e vem ali de passado, presente e futuro. Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo adeus, ele mostra: olha, aqui no palco comigo estão meus sucessores, né? São os filhos dele, os netos dele, a música dele vai seguir ali, com João, José, Nara, Ben. É um ciclo meio infinito, sabe? Esse é o Exatamente, esse é o patriarcado. patriarcado que queremos. O show, amiga, teve 2 horas e meia e eu fiquei muito impressionada porque ele tem 82 anos, né? E ele tava assim muito animado o tempo inteiro. Ele mostrava um vigor, assim, e várias vezes eu pensava, meu Deus do céu, por que você vai parar de fazer isso, né? Mas são 60 anos de carreira, né, amiga? Ele fez muito e ele fala que ele quer diminuir o ritmo, que esse tipo de performance, claro, exige muito fisicamente dele. E que não significa que ele vai parar de fazer música, né? A música tá nele, mas ele quer seguir de um outro jeito, sabe? Amiga, mas assim, foi uma coisa maravilhosa, foi uma catarse, assim, eu não imaginava que ia estar uma energia fluindo tão lindamente como nesse dia. Foi incrível. A gente foi, né, ano passado, no Réveillon de Isso, 2023 para 24. A no, gente di- foi no dia primeiro, não foi? No com os show dele, filhos em mas era show dele Salvador, com os amiga. E filhos. eu não sou crítica de música, mas tenho amigos que são, né? E você também. Então eu vou citar aqui quem estava com a gente naquele show, que é um verdadeiro especialista e jornalista também acadêmico, que é o Cláudio Leal, que ele entende. Cláudio Leal. Entende de Cláudio música de Leal. Tropicália e de Gil e de fofocas como ninguém, né? E o Cláudio falou naquele show da virada do ano, que no dia primeiro, que ele sentiu uma melancolia de despedida, né? E dito e feito, dali a alguns meses o Gil anuncia a turnê de despedida Tempo Rei, que é essa que começou agora no dia 15 de março em Salvador. E o Cláudio fala, né, que o Gil consegue canibalizar e superar os gêneros. Então é isso que ele vai mostrando no palco, né? Então ele também canta e mostra no telão. Luiz Gonzaga, João Gilberto, Dorival Caymmi. Ele traz o vocalista do Baiana System, o Russo, para tocar, subiu no palco com ele. Margarete Menezes. Então ele traz todo mundo como se fossem elementos essenciais do que ele é, né? Bebendo do passado, mostrando o presente e apontando para o futuro, quando, como diz o Cláudio, isso tudo é a análise do Cláudio, que é perfeita, ele traz esses sucessores para a dança, né? Foi muito bonito, amiga, de verdade, assim, foi um momento lindo. Ah, e o momento mais emocionante, um dos mais que eu achei, e aí a gente traz a política, que você falou, bem melhor que política, mas foi também um show político, né? Porque na hora que ele cantou Cálice, depois de um recado do Chico Buarque no telão, né? Uma música deles, e essa música foi censurada na época da ditadura, ele estava tão concentrado, tão emocionado enquanto ele cantava, e aí atrás ficaram passando imagens dos movimentos contra a ditadura, apareceu foto do Rubens Paiva, de outros presos desaparecidos e assassinados durante a ditadura. Então esse foi um momento bem político assim do show, bem forte também. Deve ser estranho, decepcionante, não sei. Deve ser bem negativo para eles.
perceberem que, né, eles estavam ali na militância, foram exilados e voltaram com anistia e acharam que a ditadura nunca mais ia acontecer e de repente ver o mundo assim, né? Partido nazista avançando na Alemanha, o Trump esgarçando todos os limites do bom senso, da ética, da moral, enfim. No Brasil também, né? Mas deve ser estranho você achar que está deixando um país melhor, assim, né, para os seus filhos e você está, na verdade, um pouco fazendo um ciclo que é voltar para o lugar onde ele estava quando foi preso, né? Mas a coisa da música, isso é muito legal, como o Gil e o Caetano, acho que o Caetano experimenta ainda um pouco de rock e tal, mas como eles vão, é isso, bebendo de várias fontes e criando coisas originais que depois outras pessoas vão beber da fonte deles. Então, né, como você falou, assim, o Caymmi, essa música baiana que tem muito de influência africana, mas também cubana, também jamaicana, tem Sim. muito do Caribe na música baiana. E curioso porque tem a música africana que chega pelos escravizados no Brasil e dos escravizados que vão para o Caribe e que lá criam outra música e que essa música também influencia a música daqui, vai ser nessa costura de influências, né? E depois a MPB, e depois a formação da Tropicália, tem essa viagem que o Gil faz pela Nigéria, que ele também volta muito inspirado para uma nova fase da carreira dele e tal. Ele é muito fofo, né? Eu conheci o Gil há alguns anos na casa do Moreno. E Jorge Bastos Moreno, nosso amigo jornalista, que morreu há alguns anos. E eu lembro que me apresentei e ele puxou papo, assim, não é desses artistas que só dão oi e tal, esperam você tietar. Ele perguntou, me apresentei, ele perguntou o que meus pais faziam, e aí a terceira pergunta dele, oi filha, é Natal, a Eva tá aqui me mostrando alguma coisa do Natal. E ele perguntou, e como foi sua infância? Eu fiquei completamente atordoada, assim, como é que foi minha infância, como é que eu respondo isso, por que o Gil tá me perguntando como é que foi minha infância e tal. E uns anos depois eu fui num aniversário dele, de 70 e já não lembro mais, 78, 79 anos. E eu perguntei pra ele como era fazer aquela idade e ele falou assim, a ansiedade começa a diminuir. Eu pensei, meu Deus, eu ainda vou estar sofrendo de ansiedade nessa idade, ele parece um Buda, né? Enfim, acho que todas as interações com ele são sempre muito incríveis, assim. Uma última vez, num aniversário que eu encontrei ele também. Depois desse aniversário dele, eu fui num aniversário que ele tava. E aí eu comentei alguma coisa de brincar de boneca e tal. Amiga, ele lembrava o nome de todas as bonecas da irmã dele. O nome que eles brincavam com as bonecas, ele ainda lembrava. Olha que Assim, coisa ele é linda. Eu não lembro o que sensível, eu fiz ontem. profundo, né? Mas eu não acho ele melancólico, eu acho ele sempre jogando pra frente. E até só pra voltar nesse ponto que você falou, como deve ser depois de você ter sido censurado, exilado, etc, né? Eu acho que ele tava naquela energia de vamos lembrar disso para que isso não se repita, né? Então ele tava passando tudo isso atrás no telão dele enquanto ele cantava. O Chico explicou bastante de como a música foi censurada e por quê, nesse esforço de entendam o que foi para que isso não se repita, né? Não vamos nos esquecer, porque se a gente se esquecer, isso se repete, né? Então era mais ou menos. Sim, Exato. memória como Foi arma lindo, amiga, política, foi né? lindo. Faltou você. Irei quando passar por aqui. Tomara, né? Porque quando o Caetano fez aquele show de 50 anos do Transa, amiga, eu fiquei perseguindo ele pelo país. E fui naquele fatídico show no Rio de Janeiro que virou um lamaçal. Caí, eu saí de lá, eu não lembro como terminou a noite. Terminei a noite bêbada. Mentindo pro segurança na portaria que eu era irmã de Paula Lavigne pra ver se, pra ver se eles me deixavam entrar. Beijo, Ai, Paula. amiga. Não deixaram, obviamente. Amiga, obrigada então. Então tá bom, um beijo. Beijo.